O Núcleo Bandeirante é uma cidade satélite do Distrito Federal. Conhecida anteriormente como Cidade Livre, foi a primeira ocupação dos candangos, sendo posteriormente urbanizada e tornando-se uma das cidades satélites mais tradicionais do DF. O local em que foi implantada a cidade pertencia às fazendas Goianas Bananal, Vicente Pires e Gama. O loteamento estava destinado a ter uso exclusivamente comercial e por esse motivo não eram fornecidos alvarás para residências. Sua existência estaria limitada ao período da construção de Brasília. Os lotes foram cedidos em sistema de comodato, ou seja, a escritura não era definitiva e deveriam ser devolvidos à nova CAP no final de 59. E para incentivar a vinda de comerciantes para a região, a localidade também estava livre do pagamento de impostos, daí a origem do nome Cidade Livre. A captação de água era feita no córrego Vicente Pires. As ruas de chão batido evidenciavam o caráter provisório da cidade. No período das chuvas, os moradores conviviam com a lama e no período da seca com a poeira vermelha do solo do cerrado. Era muito comum na época avistar animais como emas, tatus e lobos-guarás, espécies dessa região de Goiás. No Núcleo Bandeirante pode-se encontrar a Casa do Pioneiro, a Estação Ferroviária Bernardo Sayão e a Paróquia Dom Bosco, que são os principais pontos turísticos do Núcleo Bandeirante, além do antigo SESI, lugar onde inicia-se mais uma obra para a próxima Vila Olímpica do Distrito Federal. A área onde hoje se localiza o Núcleo Bandeirante, a Candangolândia e o Museu Vivo da Memória Candanga constituem um dos principais núcleos anteriores à inauguração de Brasília. Esta área formava um conjunto em que cada local cumpria uma função dentro do contexto da construção da nova capital federal. A velha CAP, posteriormente denominada Candangolândia, tinha função administrativa, o Núcleo Bandeirante, função comercial e o hospital, função hospitalar. Definindo-se o papel que cada núcleo desempenhou dentro desse contexto, a velha discussão sobre onde nasceu Brasília desmistifica-se. As duas localidades surgem ao mesmo tempo e possuem a mesma importância histórica. De acordo com o censo do IBGE, já em julho de 1957, o Núcleo Bandeirante contava com uma população de 2.212 habitantes, dos quais 1.328 eram homens e 874 mulheres. As 342 edificações eram todas em madeiras recobertas com chapas de alumínio, zinco e até mesmo com palha. A energia elétrica e a iluminação eram garantidas por motores e geradores de propriedade particular. No Núcleo Bandeirante foram concentradas as atividades de prestação de serviços e comércio. Já em 1957, existiam armazéns de secos e molhados, casas de tecidos, restaurantes, barbearias, açougues, tinturarias, cinema, marcenarias, farmácias, bares, pensões e hotéis e a primeira escola de Brasília. Também foram implantados locais para os cultos religiosos, como a Igreja Batista, a qual foi a primeira de Brasília, um local para cultos kardecistas e uma igreja católica. Destes ficou conhecida a Igreja São João Bosco, cujo pároco, o Padre Roque, é sempre lembrado na história da cidade pelos trabalhos desenvolvidos na comunidade. Com a aproximação da inauguração de Brasília, em abril de 1960, começavam os boatos de desmontagem da Cidade Livre. Em 1960, antes da inauguração de Brasília, a cidade já contava com uma população de 12.000 pessoas, abrigadas irregularmente nas próprias casas comerciais, hotéis e também nas invasões. Teve início, então, um movimento de moradores e usuários da cidade que reivindicavam a sua fixação, contrariamente ao estipulado pela nova CAP. O movimento pró-fixação e urbanização do Núcleo Bandeirante foi apoiado por Jânio Quadros em sua campanha presidencial. Depois das eleições, ele posicionou-se contrariamente à fixação. Então, o Núcleo Bandeirante sofreu imenso controle sob o comando do prefeito de Brasília, Paulo de Tarso, que previa, entre outras formas de controle, a transferência dos moradores das invasões para as cidades satélites do Gama e Taguatinga, já inauguradas, e também a demolição das edificações. O grande número de incêndios verificados nesse período na cidade foi apontado pelas pessoas que viveram nessa época como criminosos. Muitos acreditavam que se tratava de uma estratégia para enfraquecer o movimento. Como resposta às investidas oficiais, o movimento alcançou alto índice de organização, congregando diferentes categorias de trabalhadores,
como hoteleiros, professores, donas de casas, comerciantes, moradores, estudantes e trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Construção Civil e Imobiliária de Brasília. O movimento lançou mão de diferentes estratégias de pressão, desde a articulação com creches para abrigar crianças e cursos de alfabetização, até a propaganda explícita, além dos comícios e articulação com alguns parlamentares, que na época se sensibilizaram com a situação. A vitória do movimento ocorreu com a fixação da cidade por meio da Lei nº 4020, de 20 de junho de 61, do Congresso Nacional, no governo de João Goulart, pois nessa época Brasília não possuía autonomia política. A partir de então, o movimento passou a lutar pela implantação da infraestrutura necessária a uma cidade: água, luz, rede de esgoto, pavimentação e outros serviços. Em 1964, o Núcleo Bandeirante passou então a integrar a região administrativa de Brasília. Durante a década de 70, ele já estava quase todo urbanizado, e em 1989, há 20 anos atrás, o Núcleo Bandeirante passou então a compor a 8ª região administrativa do Distrito Federal. Hoje, o Núcleo Bandeirante é composto pelos seguintes setores: Núcleo Bandeirante tradicional, que se refere à 2ª e 3ª Avenidas e Avenida Central, Metropolitana, setor de mansões Parkway, setor industrial Bernardo Saião, setor de postos e motéis Sul, EPIA e EPNB, setor Placa da Mercedes, área de desenvolvimento econômico, núcleos rurais Vargem Bonita, Córrego da Onça, colônias agrícolas NB1 e NB2, Coqueiros Arniqueiras e a atual Vila Cauí, cuja inauguração de sua praça foi dia 24 de outubro de 2009. Entre tantos avanços, hoje podemos também encontrar sinais da modernização na cidade, como por exemplo, novos postos policiais para auxiliar na segurança, novas áreas de lazer, como o Bambam Soccer, a nova pista de skate, nova praça com aparelhos para pessoas com necessidades especiais e o Fórum Desembargador Hugo Auler, no local onde antigamente existia a primeira escola de Brasília.